Pessoal, nós vamos falar agora de novo, novamente, de filosofia, mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Qualquer dúvida, depois a gente vai estar aí para esclarecer, vai estar aí para falar um pouquinho mais. Mas eu já tinha dado para vocês em sala de aula algumas cópias. Dentre essas cópias, eu te dei para vocês de Spinoza, de Descartes, René Descartes, tá? Sobre o plano cartesiano, sobre a razão, tá? A razão filosófica de Descartes. Só que agora nós vamos falar de um outro filósofo que é contrário a essa razão de Descartes, que para Descartes Deus é transcendente, ou seja, está acima de todas as coisas, tá? Ele vem com seu plano cartesiano e ele prova através da razão a existência de Deus, essas coisas. A gente tem que entender o período. Só que agora nós vamos falar do racionalismo também, vamos continuar falando do racionalismo, só que de Spinoza, tá? Baruch Spinoza. Para Spinoza, a razão é a fonte do conhecimento. Não tem outra forma, outra característica, esses são seus pensamentos. E para Spinoza, superstição, essas coisas não existem. Ele tem uma outra maneira de pensar, outra maneira de raciocinar. A razão para ele é outra coisa. Mas quem é Spinoza? Spinoza foi um holandês, tá? Nascido em Amsterdã, no ano de 1632 e morre em Haia em 1637. Depois ele vai morrer em Haia em 1657, por aí, 67, por aí. Ele morreu com 44 anos, tá? Mas ele nasce em Amsterdã em 1632. Características do seu pensamento. Ele critica a superstição, ele critica a religião cristã. E o cara era judeu, tem mais essa. O cara era judeu, de família judia, cristão. E a primeira coisa que ele critica é a superstição. Uma das coisas que ele mais critica é a superstição. Por quê? A superstição coloca a razão muito longe. Então, e como ele era um racionalista, para ele superstição não existe, principalmente Deus. Que Deus para ele é o que é? É algo utilizado pelos homens, da forma como os homens colocam, é utilizado para que os homens temam alguma coisa e para que os homens, sem pensar, sem raciocinar, aceitem alguns dogmas, alguns conceitos e acreditem piamente. Para Spinoza isso não funciona. Spinoza é razão, e ele tem a sua ética própria dentro dessa sua razão, tá? Para Spinoza, Deus é substância. Ih, caramba, complicou, né? Deus é substância. O que é substância? Que existe em si, substância é o quê? Que existe em si e por si é concebido. Ou seja, não precisa de outra coisa para ser feita. Ele existe nele e nele mesmo ele é concebido. Então não existe outra coisa. Isso é Deus para Spinoza. E para Spinoza, Deus não é transcendente, ele é imanente, ele está presente. Tá? E para Spinoza, que a gente tem que entender que para Spinoza, Deus pode ser compreendido como natureza, mas natureza naturante e natureza naturante e naturata, tá? O que é naturante e o que é naturata? Naturante, eu vou até ler aqui para vocês. Substâncias naturantes, substância e seus atributos enquanto atividade eterna e infinita, causadora do real. Naturata, totalidade dos efeitos da atividade naturante. Isso seria a ideia de Deus de Spinoza, tá? A qual contradiz a ideia de algumas tradições, da maioria das tradições religiosas, tá? Que Deus constrói um mundo, 7 dias, depois ele descansa, tal. Ele derruba isso tudo, meu, tá?
Para Spinoza isso daí não funciona, tá? O universo dele é outro, tá? E para Spinoza o homem também é diferente da concepção de Platão, que a alma transcende, a alma que vem a ideia, da ideia da alma, para a alma para o corpo. Para isso, para Spinoza não funciona, tá? Isso para a substância de Spinoza isso não funciona. São modos distintos, mas não funciona. O racionalismo radical, Spinoza ele é fácil, mas ao mesmo tempo é meio complicadinho. Por quê? Para Spinoza, Deus é imanente, tá? Naturante e naturata. Deixa de ser o Deus transcendente, né? E sim imanente, ele é mais presente, ele é mais ali, tá? A alma não comanda nada, a alma e corpo é uma coisa só, sabe? É diferente do que pensava Platão, a alma controla e o corpo que é conduzido e tal, não é nada disso. O mundo das ideias para Spinoza. E por isso, ele pensando assim que Deus é imanente, não é transcendente, a alma não controla o corpo e tal, essas coisas, acontece o que com Spinoza? Ele é excomungado. Judeu, cristão, num país em Amsterdã, onde o país era livre e tal, mas ele tinha limites. O que acontece? Ele é excomungado, existe um julgamento e tal, e ele é excomungado e é expulso, inclusive, de Amsterdã. Mas ele não é destituído das suas ideias. Um dia mais tarde ele volta para lá, mas já mais velho. O cara morre com 44 anos, né? Mas naquela época ele volta velho e pronto. Por quê? Para ele, para Spinoza, não existe superstição. Se não existe superstição, então para ele não existia demônio, não existia errado, não existia bom, tal. Deus, como ele pensava, permite qualquer coisa. Permite pensar que Deus é uma forma indistinta, tá? Por isso que ele foi condenado das religiões, que Deus estaria presente em tudo, no bom e no ruim. Não tem essa de existir, quem fez o ruim foi o diabo, quem fez o ruim foi um demônio. Não, para ele Deus estava presente em tudo. Deus como é que eu falei para vocês? Deus não é transcendente, ele é imanente, né? Então ele está presente em tudo, no que é certo, no que é errado, no que é bom, no que é ruim. Ele vai estar presente em tudo, tá? Deus, substância material pensante em toda a natureza, a qual o homem faz parte. Então, uma vez que todas as coisas são Deus, o homem faz parte dela, tá? E essas coisas boas ou coisas ruins que acontecem, não, Deus está presente nas coisas boas, Deus não está presente. Para Spinoza estava presente em tudo. E isso custou para ele a expulsão de Amsterdã, custou para ele a expulsão de uma série de lugares. Mas a sua razão, o seu racionalismo radical o levou a ser um filósofo de extrema importância, bem pensante, tá? Ele veio depois de Spinoza, os seus conceitos vêm depois do racionalismo cartesiano de Spinoza, e para ele Deus é isso aí. Deus é o mal, Deus é o bem, Deus é o mal, na realidade, tá? Eu vou colocar uns videozinhos para vocês, eu vou colocar um pouco a mais de informação para vocês, para que vocês tenham um entendimento melhor do que é Spinoza. Mas nós vamos voltar a falar dele, nós vamos voltar a conversar com ele, sobre ele. Tá legal, gente? Vai descansar um pouco, depois a gente volta.